Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Muito feliz, irmãos, de mais um dia, ser possível, né, estar reunido para a honra e para a glória de Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 3. Na aula passada nós finalizamos o capítulo de número 2, a qual nós falamos sobre os falsos apoios da vida cristã, aquilo que nós devemos correr de querer nos apoiar, né? Tendo como exemplo o povo judeu, que se apoiava na sua descendência, no seu sangue, no seu privilégio de ser povo escolhido de Deus. Eles se apoiavam, eles achavam que eles estavam sendo bem visto por Deus, por eles serem esse povo escolhido por Deus, né? Mas na realidade eles se apoiavam tanto nisso que eles deixavam tantas outras coisas em falta, né? Em questão de caráter. Eles falavam para não roubar e roubavam. Eles falavam para não adulterar e eles adulteravam. E então a gente falou bastante sobre os pecados escondidos e os pecados que são à mostra, e que a gente devemos ter cuidado com aquilo que nós pregamos e não vivemos, né? Nós acabamos atribuindo isso de forma maléfica para o dia do julgamento. Mas vamos começar agora o capítulo 3, que é um capítulo muito importante, onde Paulo ele fecha um pensamento, né, do capítulo 1, 2 e 3, ele vai fechar esse pensamento para ele dar continuidade à carta. E talvez nós terminamos essa aula um pouco preocupados, né? Mas vamos começar. De início, irmãos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias para irem acompanhando a leitura. Amém? Romanos 3, versículo 1. O subtítulo fala assim: a fidelidade de Deus. Então, que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito: para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando critérios humanos. De modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, por que ainda sou julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. Amém? Por enquanto, vamos meditar nesses 8 versículos. No começo do capítulo 3, Paulo ele vai usar um recurso retórico, meu irmão, chamado diatribe. O que é a diatribe? No final do capítulo 2, Paulo ele vai falar sobre a circuncisão. E ele vai desmitificar a circuncisão referente ao povo judeu. Porque o povo judeu tinha a circuncisão, como nós se lembramos da semana passada, que a circuncisão era uma aliança, irmandinha, de Deus com o seu povo. Não era só algo religioso, era realmente uma aliança, era um selo de Deus para com o seu povo. Então era algo que eles consideravam muito um judeu circuncidado, né? Então, quando Paulo fala
contra, mais ou menos, ele não fala contra, mas ele desmistifica a circuncisão, dizendo que eles não poderiam estar tão apoiados nesses ritos religiosos, que eles não poderiam estar tão fixados nessas coisas. Quando Paulo fala isso, ele já pressupõe o que eles podem dizer. E a gente vem se lembrar que Paulo aqui está mandando uma carta. Então, a gente tem que entender que há 2000 anos atrás, mandar uma carta, irmã Maria, não era algo tão fácil, né? Se até uns 80 anos atrás não era fácil, a carta era extraviada, a gente perdia a carta, imagina 2000 anos atrás. É algo até interessante de trazer futuramente. O quanto custava para você mandar uma carta? Porque para você mandar uma carta, irmão, era custoso naquela época. Era muitíssimo caro. Para você mandar uma carta, você tinha que ter um mensageiro para enviar a carta. Você tinha que pagar o mensageiro, às vezes pagar uma escolta para o mensageiro, porque tinha lugar que ele era arriscado o mensageiro ir. Então era muito custoso. E para fechar essa parte da carta, quem custeava as cartas que Paulo mandava eram as próprias igrejas. E ele também devia custear com o seu próprio trabalho. Mas é bíblico que as próprias igrejas ajudavam Paulo nesse ministério de mandar cartas, que era caríssimo na época. Então, Paulo, ele vai usar esse recurso, que é qual? A diatribe. Ele já vai pressupor o que ele vai falar. É como se eu estivesse aqui falando para vocês e eu já estou pressupondo as dúvidas de vocês. Então, quando ele fala sobre a circuncisão, que o judeu ele não podia se pendurar naquilo e ter aquilo como um guarda-chuva e esquecer e achar que ele está salvo por ser circuncidado, a gente sabe que a circuncisão se transicionou para o batismo. Então, veja bem, ele está dizendo aqui, o batismo, você ser batizado, vamos colocar com palavras atuais, você ser batizado e você viver uma vida desonesta, uma vida contra aquilo que a Bíblia diz, não vale de nada. Então, quando ele fala isso, ele já pressupõe o que os judeus podem falar do outro lado, o que os romanos podem pensar do outro lado. Então, ele vai dizer aqui no versículo 1, então, que vantagem tem o judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Ele já vai fazer uma pergunta, ele mesmo vai responder. Essa é a sabedoria que Deus nos dá no momento que a gente se coloca na posição para que Deus nos use para falar com outra pessoa. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, irmã Joelma, para nós falarmos com as pessoas no momento exato, na hora exata, de forma correta, sem estribeira, sem escorregar para um lado nem para o outro. O Espírito Santo nos dá sabedoria para ser direto ao coração dos nossos ouvintes, a qual Deus quer falar. Então, nesse momento, Paulo está sendo usado por Deus de uma sabedoria tão grande, que ele já está derrubando qualquer hipótese, qualquer coisa que eles podem usar como argumento lá entre eles. Porque, veja bem, se Paulo ele deixa alguma brecha, se ele deixa alguma palavra solta, até eles mandarem uma carta de dúvida, aquela bomba já estourou lá, irmão Gelma. Então, ele tem que ser certeiro. O Espírito Santo ajudou Paulo a ser certeiro nos corações daquele povo. A endireitar as veredas das igrejas de forma certeira. Então, é muito interessante a gente analisar por esse lado. Então, tem algumas objeções que ele vai trazer, né? Então, vamos lá. A primeira, que é do versículo 1. Então, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Aqui, ele já mata a possibilidade de eles acharem que o ensino de Paulo, o que Paulo estava ensinando ali até o final do capítulo 2, é uma sabotagem da aliança de Deus. É algo que ele está querendo sabotar aquilo que Deus fez para com o seu povo. É querer diminuir e reduzir ao pó. Mas não é isso que Paulo queria dizer. Como nós entendemos, Paulo ele não queria dizer que aquilo ali não valia de nada. Ele queria dizer que se eles fossem circuncidados, mas não vivessem uma vida correta, sã, aquilo ali realmente não iria ajudar eles em nada. Mas no versículo de número 2, obrigado, irmão João. Mas aí ele vai dizer aqui, no versículo de número 2, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus.
Então ele vai dizer, então nossa circuncisão não vale de nada? Então isso que nós, a nossa vantagem, aquilo que nós achamos que nós somos diferentes, não vale de nada? E ele vai dizer, não, vale sim. Vocês foram um povo escolhido por Deus para receber a palavra de Deus, para receber a mensagem de Deus. Vocês são importantes. Vocês são importantes nesse sentido. Mas mais para frente ele ainda vai desmistificar novamente isso que nós acabamos de dizer. Depois ele vai dizer que ele vai quebrar um argumento que possa dizer que a fidelidade de Deus, que Paulo vai anular a fidelidade de Deus, que Paulo está anulando aquilo que Deus está fazendo. Aqui no versículo de número 3. E então, se alguns foram infiéis, a fidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Então, está dizendo o quê? Que Paulo está dizendo que está anulando a fidelidade de Deus porque uns foram infiéis, mas tem gente sendo fiel. Como é que você vai anular a fidelidade de Deus, Paulo, se tem gente sendo fiel, só porque alguns foram infiéis? E Paulo vai dizer assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Então Paulo, ele não está aqui dizendo que Deus não será fiel, porque veja bem, olha o tipo de pensamento que aqueles povos podiam ter e que tinham de uma certa forma. Vamos ler do versículo 5 ao 8. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, o que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando critérios humanos. De modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da mentira, por que ainda sou julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia que dizemos, façamos mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. Então você vê que tinha ali um burburinho, quando ele fala aqui, ó. E por que não dizemos como alguns afirmam com calúnia, ou seja, com mentira, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Isso, olha só que teologia, Joelma, que pensamento horrível que podia se arraigar dentro da igreja, que se eu peco e a bondade de Deus é revelada através do meu pecado, eu continuarei pecando para que a bondade de Deus seja revelada. Quanto mais eu peco, mais Deus é bondoso para comigo, então continuarei cada vez mais pecando mais profundamente para que a vontade de Deus cresça e a graça de Deus seja revelada. Olha só que teologia perigosa que pode se arraigar nos nossos corações se a gente tiver uma interpretação errada da palavra de Deus. Essa era a ideia, que a bondade de Deus iria se aflorar. Quanto mais eu peco, mais Deus será bondoso comigo. Quanto mais eu vou em caminho ao pecado, mais Deus me buscará com amor e a bondade dele será manifesta. Olha só que pensamento perigoso, que teologia horrível que aqueles povos estavam tendo nos seus corações, que pensamento que eles podiam colocar em prática se eles interpretassem mal. Mas Paulo vai colocar isso por terra, porque nós não podemos, meus irmãos, ir contra a vontade de Deus. Nós devemos ser filhos que buscam sempre a correção do Pai, para que não voltemos a cometer os mesmos erros. E nós não podemos tentar o nosso Deus. Então, até aqui, meus irmãos, Paulo vai deixar claro que nós somos pecadores. Nós temos que entender muitíssimo bem isso. Paulo, ele falou sobre os imorais, injustos, sobre os imorais, os injustos, aqueles que cometem injustiça, que sabem que estão no erro, sabem que o salário daquilo que estão cometendo é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Eles sabem o fim que eles vão ter, não aceitam a Deus e aprovam aqueles que fazem as mesmas coisas, incentivam. Ele vai falar sobre os moralistas, que são aqueles que reprovam as coisas nos outros ao céu aberto.
Eles reprovam os atos daqueles que estão aí fora, mas dentro da sua casa, no seu íntimo, no seu secreto, eles cometem os mesmos atos. Então é o segundo tipo de pessoa de grupo que Paulo vai estar tratando. Isso nesses 3 capítulos. Depois, ele vai falar sobre as pessoas que negam a natureza, a revelação natural, que são, eu já falei isso aqui umas 5, 6 vezes, que são aqueles que estão na terra, estão pisando ali no chão, estão olhando o céu azul e não conseguem reconhecer que ali tem um Deus. E nesse âmbito, nessa coletânea, nesse amarrado que Paulo fala, é impossível nós não se encaixarmos, pelo menos alguma vez na nossa vida, em um destes grupos. Seja em um desses ou num semigrupo desses. Então, ali ele vai amarrando até que chega num ponto em que nós entendemos que nós somos pecadores. E aí, do versículo 9 em diante, nós vamos entender sobre algo chamado depravação total. Que, como fala aqui no subtítulo, todos os homens estão debaixo do pecado. Isso é a depravação total que causa, meus irmãos, alguma confusão na mente de alguns. E hoje eu vou tentar esclarecer isso. Primeiramente, quando nós falamos de depravação total, nós temos que tomar cuidado para não cair numa cilada que muitos têm colocado hoje em dia, que o ser humano nasce mal, ele é ruim, ele é podre, ele é horroroso, ele é péssimo. Não, meus irmãos, não vamos crer nisso. O ser humano, ele nasce pecador, mas ele não é totalmente depravado, não. Não, não. Não são todos os seres humanos que são prostitutos, que são sanguinários, que são facínoras, que são, sem conseguir entender, a hóstia, a calamidade da sociedade. Não, não são todos os seres humanos assim. Nós temos que ter esse discernimento. E muitos pregam isso, né? E muitos pregam isso. Nós não podemos crer assim. Quando a gente fala de depravação total, não é essa a ideia, que um homem, nasce terrivelmente. Não. Mas a gente tem que entender que o pecado, ele atingiu todas as áreas da nossa vida. Ele atingiu todas as áreas da nossa vida. Você peca pelo pensamento. A igreja peca pelo pensamento. Peca. Você peca pelos seus atos. Peca. Eu também. Então, veja bem. O pecado, ele está no âmbito racional, emocional, moral, físico. Em todas as áreas da nossa vida habita o pecado. Veja bem, o ser humano, ele está num momento, ele é de uma natureza tão terrível, que em Tiago 3,11 vai dizer o quê? Alguém pode abrir em Tiago 3,11, por favor? Tiago 3,11. Mas o ser humano é de uma hipocrisia, é de uma... Como é que pode se dizer uma pessoa que fala uma coisa e faz outra? A gente é capaz de estarmos aqui louvando tantos e tantos hinos bonitos, e a nossa boca se regozija de tantos louvores lindos, mas ao pisar o pé para fora, nós podemos falar mal de cada um dos nossos irmãos. Achou aí, Manjão? Consegue ler aqui no microfone? Só o 11, eu acho. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Tiago vai perguntar isso. Por acaso, é possível sair da mesma fonte água doce e água salgada? Porque é o que a gente mais vê. Não é verdade? Não é verdade? Na nossa própria vida, se a gente analisar, a gente vai achar que momento que eu fui água doce e que eu fui água salgada. A gente consegue identificar esses momentos que a gente teve essa distorção de caráter.
a qual em um momento nós estávamos adorando a Deus de todo o nosso coração, nos derramando no Espírito Santo de Deus, mas não demorou 2, 3 horas no trânsito, ou mesmo em casa, dentro do carro, nós já perdemos a nossa bênção, como nós costumamos falar. Já perdi minha bênção. Você nunca perdeu sua bênção, não? Falei o que eu não devia falar, perdi minha bênção. Hã? E aí Tiago vai fazer essa indagação. Será possível sair da mesma fonte, água doce e água salgada? Porque o ser humano é dessa complexidade terrível. O ser humano é confuso. O ser humano precisa contratar, pagar caro para ir até um psicólogo, até qual é o que é mais sério que o psicólogo? Psiquiatra, tomar remédio. De tão complexo e de tão confuso que consegue ser o ser humano. De não conseguir alinhar, irmão Germa, os seus pensamentos. E nós vamos chegar lá, que muito disso é por conta da lei. É por conta de o que nós sabemos, a nossa consciência entende o que é certo e o que é errado. Nós, como ser humano, temos o entendimento e a consciência. Então isso, quando nós não conseguimos concluir aquilo que a nossa própria consciência nos fala que nós devemos concluir, a gente entra em parafuso, porque a gente não consegue. Então, nós vamos seguir. Então, nós devemos entender que a depravação, nós não somos totalmente depravados. Como eu falei, nós não somos totalmente não, nós, em nome de Jesus, nós não somos prostitutos, nós não somos assassinos, nós não somos pedófilos, não somos, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas todo esse potencial ruim está em mim e em você. Todo esse potencial está dentro de mim e dentro de você. Não é? Não é. Tem até um filme, se eu não me engano, é Dia de Fúria. Né? Dia de Fúria, já. O rapaz é um homem tranquilo. Só que vai acumulando, que aquela pessoa que era correta teve um dia de fúria. Hã? Você já teve um dia de fúria? Um dia de pelancas? Hã? Um dia que hoje eu perdi a estribeira, hoje eu falei o que eu não devia, hoje eu cacei assunto que não era para eu caçar, hoje eu fui de encontro à confusão. Eu já vi alguém dizer assim, logo cedo, hoje eu quero arrumar problema. Hã? Rapaz, acordou, levantou da cama, querendo arrumar... Hoje eu estou para arrumar confusão. Hã? Você não conhece ninguém assim não, né? Ou será que sou eu? Ou será que é você? Mas, então nós temos que entender que todo esse potencial de depravação está dentro de nós. Está dentro de nós. Entendeu? Nós podemos sair água doce e água salgada. Nós podemos escolher. Amém? No versículo de número 9, acompanhe comigo. Então, somos superiores a ele? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então, pera lá. Paulo no versículo de número 1 vai dizer o quê? Então, que vantagem tem um judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele vai dizer, muita. E aí no versículo de número 9, então, somos superiores a ele? De modo nenhum. Ué, há uma contradição. Ou a gente tem muito privilégio, ou a gente não tem. Irmãos, por isso que eu falo que é bom acompanhar na Bíblia, irmão Gema. Porque se eu ficar pulando de lá para cá, tu não vai entender o que eu estou dizendo. Agora, se tu olhar na Bíblia, tu vai conseguir entender. No versículo de número 1, ele fala que tem muita vantagem você ser judeu. E aí no versículo 9 ele vai fazer outro questionamento. Então, somos superiores a eles? De modo nenhum. Pois já demonstramos, olha só como ele fala bonitinho com a gente. Já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. No versículo de número 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, o que Paulo quer dizer com esse tipo de contradição? Né? Ou eles têm muita vantagem, ou eles não têm. Quando Paulo vai dizer
sobre eles terem muita vantagem, no versículo de número 1, vai dizer sobre a vantagem de ter a Escritura. Olha só que vantagem que eles tinham. Os gentios não tinham a vantagem que eles tinham. Os gentios não. A pessoa que nunca conheceu a Cristo não teve a mesma vantagem que eu tive, irmão Gelma, nascendo dentro da igreja. Eu nasci com um pezinho à frente, claro que nasci. Eu nasci sendo ensinado. A pessoa que nasceu dentro da igreja, sendo ensinado corretamente e caminha para o lado mal, essa irá ser cobrada com um peso a mais do que aquele que talvez nunca conheceu a Cristo, nunca pisou o pé dentro da igreja. Eles tinham uma vantagem. Agora, qual é essa não vantagem que Paulo vai dizer no versículo de número 9? Número 9? Qual é que ele fala, por acaso somos superiores a ele? Ele vai dizer, não. Porque todos, o quê? Pois já demonstramos que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Ele vai dizer aqui sobre o julgamento. O julgamento, meu irmão, todo mundo pecou. Está todo mundo aqui, ó, sujo. Não tem judeu, não tem indígena, não tem crente, não tem assembleiano, não tem protestante, não tem católico. Aqui é todo mundo uma coisa só. Não importa de que etnia, de que raça, se tu era judeu, se tu... Agora, o julgamento aqui é um julgamento justo, correto para todos. Então, no versículo de número 9, somos superiores a ele? Não. Nós não somos superiores a ninguém. Se nós vamos ser julgados como qualquer outro vai ser julgado, Mandinha. Nós vamos ser julgados como um mendigo que está lá fora, como um indígena, nós vamos ter o mesmo peso e a mesma medida na hora do julgamento. Não vai ser algo, eu vou dar, não, tu é bonitinho. Você já ouviu uma pregação assim, né? Não, seu cabelo é mais jeitosinho. Você é mais cheirosinho. Você é mais bonitinho. Seu olhinho é mais redondinho. Não vai ter isso não. O julgamento vai ser com o peso certo, com a medida certa para cada um. Vai ser justíssimo. Versículo, nós paramos no 10, né? No 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Paulo ele vai deixar bem claro, ele vai ser bem enfático. Não há nenhum justo, um sequer. Não tem um bom, não tem. Veja bem, vamos dar um exemplo. Quem aqui conhece a história de Jó? Jó foi aquele que Deus lá de cima olhou para baixo, o diabo foi atentar. Ele falou, você tem visto o meu servo Jó? Ele é o melhor de todos que está ali na terra, não é? Não é essa história, não é? Não foi assim. Mas quando Jó tem um encontro com Deus, ele vai dizer o quê? Ai de mim, Senhor. Ele vai se humilhar. Porque quando nós encontramos a presença de Deus, quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, seja ela falada, seja ela orada, seja ela pregada, seja ela lida, a palavra de Deus traz sobre nós humilhação. Ninguém que chegou perto de Deus ficou de pé, meu irmão. Isso é uma coisa que se mudou com o decorrer do tempo, que a presença de Deus traz pula-pula, a pessoa pula até o teto, mas naquela época, quando Deus se manifestava, não ficava um de pé. E em questão de poder de Deus, em questão de humilhação, é dobrar os seus joelhos e colocar a testa no pó, porque eu estou falando com o Altíssimo, soberano, eterno Deus, Pai da eternidade. Humilhação. Não há um justo sequer, Senhor. Meu Deus. E ele é enfático a dizer que não há um justo sequer. E aí Paulo vai fazer no versículo 13 e 14 um diagnóstico terrível da humanidade. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, ou veneno de víbora. Eu acho que vai estar mais de acordo com a tradução dos irmãos. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Irmãos,
olha só que interessante, de tantos pecados, né? Se a gente for pegar ali no Êxodo, ali os 10 mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. De tantos pecados, o que ele vai trazer à tona, o que é? O que ele vai focar, o que é que ele foca aqui? A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. De tantas coisas, poderia falar do homossexualismo que existia na época, poderia falar dos ladrões, dos assassinos, dos falsos profetas, mas o que ele vai trazer? A língua, a boca. Paulo compara o que sai da nossa boca com veneno de víbora, com veneno de serpente. Mas nós podemos entender que o que sai da nossa boca é pior do que veneno de serpente. Quer ver? Primeiro, o veneno da víbora atinge uma pessoa só de cada vez. Mas se eu falar aqui algo para machucar todos vocês vão ser envenenados. Não é verdade? A boca, ela tem esse poder. Se tiver um microfone grande, um som grande o suficiente para eu atingir todo esse bairro e envenenar, e falar uma palavra que realmente envenene todo esse bairro vai ser envenenado. O veneno da víbora é só uma mordida em cada pessoa por vez, né? O veneno da víbora mata o corpo. O que sai da nossa boca, meu irmão, mata o corpo, mata, e o espírito. Você quer saber? Mata o corpo, Mabrão? Claro. Poxa, tu nunca viu uma pessoa com depressão, triste, de manhã cedo, porque brigou com o marido, porque brigou com a esposa, porque brigou com a mãe, porque brigou com o filho? Hã? Por quê? Porque ouviu coisas que foi pior do que um veneno de víbora. E matou o corpo, deteriorou o corpo. Não dormiu de noite. Não conseguiu dormir de tanta aflição que aquelas palavras fizeram na sua alma e no seu coração. Muitas das vezes não falou nada no momento, mas aquilo foi trazendo, foi infeccionando, que juntou, e no final do dia, a briga foi no começo do dia, mas no final do dia, ela tinha um grande, como é que fala? Uma grande apresentação, um grande falatório, ela tinha ponto por ponto, ponto A até o ponto Z, do que falar para aquela pessoa, para fazer o quê? Para como é que fala? Para um perdoar o outro? Para trazer união de volta? Não. Para atacar mais veneno. Não é verdade? Porque quando a gente é envenenado, a nossa vontade é de tacar o veneno de volta. Falando, não, você me machucou, e isso foi injusto sem eu fazer nada para você. Agora eu vou fazer para você o que você merece, porque você fez por merecer. O veneno da víbora, meus irmãos, ele tem remédio. Tem remédio. Se tu correr para o hospital, né, tem remédio, tem tratamento, né? Mas as palavras é como se eu subisse aqui no alto desse prédio, com um saco de pena em Maria. As palavras é isso. E jogasse assim, ó. Você nunca viu isso na igreja, não, né? Que as palavras é como se subir num penhasco e jogar assim, um bocado de pena. E agora fala, pega. Essa é a palavra. A palavra, depois que sai, não volta atrás. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para toda a igreja. Irmão, preste atenção. Quem colocou o veneno na víbora? Será? Quem colocou o veneno na víbora? Foi Deus. Os irmãos falam com dúvida? Não tem dúvida. Não é pegadinha. Até o veneno da víbora, meu irmão, se bem utilizado, vira remédio. Você sabia disso? Aí, ó, pega tu. Até o veneno da víbora. Então é aquilo que Tiago vai fazer o questionamento. Pode sair da mesma fonte água doce e água amarga, água salgada?
Fique aí esse questionamento para você. Que até a víbora, se pegar o veneninho dela bem utilizado e fazer a receitinha bem feita, vira remédio. E do que nós estamos utilizando as nossas palavras, a nossa boca, a nossa língua? Vamos lá. Versículo de número 15. Os seus pés se apressam. Perdão. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Aqui a gente vai entender um pouco sobre a depravação do homem para com seu próximo. Aqui a gente entendemos, até aqui nós vimos a depravação do homem consigo mesmo. Do homem tendo uma confusão espiritual consigo mesmo. Mas agora nós vamos entender um pouco do homem com o próximo. No versículo de número 15, os seus pés se apressam para derramar sangue. O que são pés apressados? Pés apressados para derramar sangue. Ligeiro, rápidos para derramar sangue. Isso demonstra, hoje, uma falta de respeito pela própria vida humana. Se você for abrir aí no canal certinho, num determinado momento da sua tarde, você vai ver só notícia que só por Deus. E é um show da desgraça alheia. Quanto pior a desgraça, mais tempo de tela. Porque coisa boa não vende, não é verdade? Então, se a história é quanto maior, quanto mais terrível, quanto mais agoniante, quanto mais intrigante, mais tempo ela vai passar ali na sua frente para você ver. Então, o filho matou a mãe. Olha só o filho matando a mãe. E olha só a reação da mãe. A mãe, olha, vamos dar um foco aqui na mãe vomitando, passando mal. Vamos ver aqui a mãe vomitando sangue. Não é isso que você vê. Agora vamos dar um zoom na hora da facada. E agora vamos ver a faca. E agora vamos ver o sangue. Não é? E agora vamos falar com quem estava presente no local. E a pessoa vai falar o quê? Meu Deus, nunca vi tanto sangue. E você começa a imaginar, parece que você está vendo ali na tua frente. Vamos ver aqui a casa da onde eles moravam. Vamos falar com os colegas do filho. Você fala, meu Deus. Tudo isso ali em questão de uma tarde, você sai de lá atribulado. E você vê a depravação da humanidade. Assassino de aluguel. Assassino de aluguel. Sabe o que é isso? É um rapaz que ganha a vida matando os outros. O que o outro fez para ele? Nada. A Bíblia vai dizer, no Antigo Testamento, né, que se alguém, olha, veja bem, se alguém entrar dentro da sua casa, você não saber quem é, correr risco a sua família e seus filhos, você pode defender sua família ali, porque tu não sabe o que aconteceu. Agora, se alguém entrou dentro da sua casa, roubou e está indo embora, meu irmão, deixa ele ir embora. Não vai atrás dele e matar, não. Está escrito isso na Bíblia. Vamos colocar para os dias atuais? Entra alguém dentro da minha casa. Deus do livro está amarrado em nome de Jesus. Está a Maélia, está minha mãe, meu pai. Eu pego uma faca, pum, fiz o que vocês acham que eu fiz. A Bíblia fala, eu estava protegendo a minha casa, a minha família, as pessoas. Ele foi o causador do caos, não eu. Eu fui o protetor. Mas se esse rapaz chega na minha casa e pega minha televisão, e eu vejo ele saindo da porta de casa, e ele está ali no final da rua, e eu pego uma arma e dou um tiro pelas costas, eu sou culpado desse sangue. Eu sou culpado desse sangue. Então, nos dias atuais, tem um assassino de aluguel. Que é o quê? Alguém que ninguém fez nada para ele, a pessoa que ele vai matar não fez nada para ele, não falou mal dele, não fez nada com ele, não fez nada. Ele não tem nada contra essa pessoa. Ele vai lá, ganha 3 mil, 2 mil, 1.000, 500, 200, 100. O que vier, muitas vezes para ele é lucro. Que eu acho que o mercado está escasso. Você vê essas histórias. E aí, ele vai lá, mata. Depois ele chega em casa, come, toma um banho, se deita e tem um sono que muitas das vezes eu e você não tem. Você vai dizer que
A humanidade, olha só que ponto a humanidade chegou. Você vai dizer que a humanidade não chegou num ponto terrível para mim, não. Você vai dizer que a humanidade está caminhando bem. É isso que você vai dizer isso para mim? Eu acho que ninguém aqui tem esse pensamento. Que a humanidade está evoluindo, que a humanidade está crescendo. Não. A humanidade está se deteriorando no pecado. Um homem sem Deus é uma fera selvagem, meus irmãos. É uma fera selvagem, que caminha trazendo a destruição. No versículo de número 16, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei. Debaixo da lei que ela diz, para que toda a boca se cale e todo mundo... Perdão, estou lendo o 19 aqui, meus irmãos. Nos caminhos à destruição e miséria. Aqui nós vamos saber um pouco da falta de respeito. Nós falamos aqui pela vida humana, de um assassino, não é? Mas aqui a gente vai ver a falta de respeito pelos valores humanos. Que por onde o ser humano passa, o ser humano sem Deus, ele vai causar destruição. Ele vai causar intriga. Ele vai causar briga. O ser humano sem Deus, sem paz, ele vai trazer a destruição. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. E no versículo 17, ele vai dizer assim: e não conhecem o caminho da paz. Das mãos destes homens, dessas mulheres, dessa humanidade, das suas mãos jorram violência. Eles semeiam ódio. O que dá visualização é ódio. É ou não é? É contenda, é briga, é morte, é sangue. É isso que eles dão visualização, por quê? Porque é o que o ser humano quer ver. É o que o ser humano quer ver. O ser humano quer, de manhã, ver a notícia do dia. E lá vai ter bomba, vai ter tiro, vai ter morte. E de tarde ele vai tomar ele vai comer o seu almoço, ele vai ligar lá no canal de notícias e ele vai ver morte. Aí 1 minuto de coisa boa, desgraça. Aí, vamos ver o que mais? Aí, dá 10 da noite, 11 horas da noite, ele liga a sua televisão para ver 2 pessoas se socando e falar que aquilo ali é arte, falar que aquilo ali é coisa boa. Então ele liga a sua televisão, não sou contra nada, se a pessoa quiser ver, veja. Se a pessoa quiser ver o jornal, veja. Não estou pregando contra, estou dizendo que é aquilo que o ser humano busca. E ele quer ver realmente o cara dar uma canelada na cara do outro e passar em câmera lenta. Não é? E o cara dizia, ele dá, toma, e o cara perde a força, ele fala, nossa, era isso que eu queria ver hoje. É assim que eu queria terminar minha noite. E eu vou ver um filme, e vou ver o quê? O que você acha que dá? A briga, a pancadaria, a surra, a morte. Por quê? Porque muitas das vezes, aquilo que a humanidade às vezes não consegue fazer, o que a gente falou? Que todo o potencial é mundial, mas está dentro de... Então está lá escondido. Muitas das vezes não necessitou, não precisou, não quer, ou corre de fazer certo tipo de coisa, mas busca nos livros, na novela. Tem se crescido muito isso. Então o ser humano tenta até mascarar, mas ele corre para esse lado. E é isso que traz a depravação no ser humano. Não é que nós somos totalmente depravados, mas se deixar a gente para escolher, e a gente sem discernimento de Deus, 2 caminhos, um correto e um cheio do pecado. Para qual você acha que o ser humano corre? Para o pecado. Para o pecado. Vamos tentar terminar, hein? Vai dar tempo de terminar isso daqui, vai ser boa. Versículo de número 18. Os irmãos, pelo amor de Deus, não se cansem, meus irmãos, pelo amor de Deus, não se cansem. Versículo de número 18. Não possuem temor de Deus. Vamos ler até o 20 para
para finalizar essa parte. Não possuem temor de Deus, nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz. Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Essa parte final é muito interessante, ó. Vamos ler calmamente. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, pelas obras da lei, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Isso, nós não seremos justificados por isso. O que a lei nos traz? Ele vai dizer aqui no versículo de número 19. A lei, tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz. Ela diz para aqueles que estão debaixo da lei, daqueles que estão na subserviência de Deus, daqueles que buscam a boa e agradável vontade de Deus. Então, o que a lei diz para nós, ela é como se fosse uma ferramenta, como se fosse o famoso plumo, que muitas das vezes nós ouvimos aqui dentro da casa de Deus, mas não entendemos. A lei, ela é o plumo. A palavra de Deus, ela vem sobre a nossa vida como um plumo. Como assim como um plumo? O plumo, a gente consegue identificar aonde está desnivelado. A gente bate o plumo e vê onde está desnivelado. A lei, ela é como se fosse uma lanterna, onde a gente consegue ver onde estão os buracos. A lei, ela é o diagnóstico. Ela é um diagnóstico. Ela não é, a cura. Ela não é ali, como eu posso dizer, o remédio. Ela é, irmão Joelma, a lei, a palavra de Deus, aquilo que ele fala, viva assim, viva assado, faça isso, faça assado, ela é como se fosse um raio-x. É um raio-x, que a gente passa na nossa vida e a gente vê todas as fraturas. Por isso que aquele que não procura se autoanalisar dentro do texto bíblico, esse será julgado naquele grande dia. Aquele que busca tampar os seus ouvidos na hora da pregação para não ouvir a correção de Deus, esse vai ser julgado naquele dia, porque está negando o raio-x que Deus está dando da sua vida. Aonde você vê onde está, olha aqui, vamos supor, né? Nessa parte aqui eu estou com uma lesão que eu não estou muito certa. A palavra de Deus está fazendo uma autoanálise sobre mim e aqui eu tenho que corrigir. Aqui eu tenho que corrigir também. Aqui está faltando eu também passar um curativo. Então, a gente tem que entender que a lei, ela não é ruim, porque ela mostra todos os nossos pecados, para que nós possamos cuidar e tratar deles. A lei exige, e aí é aquilo que eu falei no começo, que a gente ia resgatar já no final. A lei, ela exige, que o homem ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente, força, e o seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Essa é a lei. Mas o homem consegue fazer isso? O homem é incapaz de fazer isso. Você dizendo que é capaz, eu desconfio de você. Porque aí você está indo contra as Escrituras. Porque a Escritura diz que a gente não consegue. A gente não consegue. A gente é incapaz de seguir esse padrão. Lembra que eu falei que a nossa mente sabe discernir aquilo que é certo e que é errado? É nesse momento que a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado, que a gente vê que a gente é incapaz, que a gente vê que a gente devia amar e a gente não está conseguindo amar, que a gente devia falar palavra doce e a gente está falando palavra amarga. É o raio-x passando na nossa cara e a gente fechando nossos olhos. Meu Deus! A gente é incapaz de seguir esse padrão que a lei exige que a gente tenha. O homem é culpado. O diagnóstico que a gente tem, o julgamento que a gente pode ter, é que o homem é culpado
e culpado. Porque se você, me fala como é que você sai dessa. De tudo que eu falei aqui nessa noite, me diga, como é que você traz outro diagnóstico para a sua vida que não seja culpado? Alguém consegue? Alguém consegue me trazer esse diagnóstico? Consegue, Mandinha? Irmã Joelma? Irmã Joelma prestou bastante atenção, ela só olhou para a Bíblia. Irmã Josi, irmã Néia, você consegue me dar algum outro diagnóstico que não seja eu sou o culpado? Hã? Não. E é o que Paulo fez. Imagina, se 2000 anos depois, isso é irrefutável, irmã Gelma, imagina 2000 anos atrás a bomba que esses rapazes tomaram no peito quando foram ler a carta de Paulo aos Romanos. Então, meus irmãos, assim a gente chega à conclusão que no nosso estado pecaminoso, nós estamos condenados. E nesses 3 capítulos, a gente consegue entender que a gente precisa de uma coisa. Você consegue entender que a gente precisa de alguma coisa. O que a gente precisa lendo esses 3 capítulos? O que a gente precisa, irmãzinha? O que a gente precisa? Vamos lá. A gente precisa de salvação. Se você pregar Romanos 1, Romanos 2 e Romanos 3, a pessoa tem que entender, ela só não vai entender, irmã Jama, se ela não quiser, não é verdade? Que ela é pecadora. A partir do momento que ela entende que ela é pecadora, e ela entende que ela corre risco, porque só vai para a salvação quem corre risco, você não vê? Geralmente as pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, quando acontece uma calamidade na sua vida, um câncer, que ela vê que ela corria risco, mas ela não precisa chegar nesse ponto para ela entender que ela corre risco. A sua família não precisa chegar nesse ponto de calamidade física para que ela entenda que ela corre risco de perder a sua vida, que a sua vida está arraigada na lama do pecado. Ela não precisa chegar nesse ponto. Pregue Romanos 1, pregue Romanos 2, pregue Romanos 3 para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos, porque eles não sabem que eles estão correndo risco. Foi por isso que Deus tocou no meu coração para trazer esse estudo de Romanos. Porque ele esclarece a necessidade que nós temos de salvação. Por isso que muitas das vezes a gente fala, a igreja está cheia de gente que não serve a Deus. Mas a gente fala, alguém quer salvação, alguém quer levar Deus para sua casa, alguém quer entregar a sua vida para Deus, mas ele não sabe que ele está correndo perigo. Ele tem uma falsa confiança. Não, eu sou crismado. Não, eu sou batizado. Não, eu fiz o rito religioso da minha igreja católica. Não, eu vou para a igreja de vez em quando. Lembra da aula passada? Fixado em coisas que não levam para o céu. Não adianta eu me fixar nessas coisas se eu não seguir um caminho reto em direção ao céu. E procurar as coisas que são santas, e procurar a casa de Deus, estar com meus irmãos e buscar a Cristo, e crer nele de todo o meu coração. Não adianta. Eu tenho que crer que os irmãos entenderam essa parte de Romanos. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos muito. Nós corremos, os nossos entes queridos precisam da nossa palavra, precisam que saia da nossa boca, não veneno de víbora para matar, mas sim água cristalina, que aquele que bebe nunca mais sente sede e não tem vontade de beber outra coisa. Eles precisam de salvação, mas primeiro eles precisam entender que eles estão correndo perigo. Se a gente só entender, só ler esses 3 capítulos, a gente termina essa aula de hoje em choque, preocupadíssimos, porque todos pecaram. Se você for ler, mas todos estão destituídos. Meu Deus do céu, a gente entra
em um estágio de preocupação 100%. Se a gente só ler esses 3 capítulos. Mas Paulo, daqui em diante, ele vai abrir um novo tema na carta, mostrando como nós podemos ser salvos. Então, para nós trazermos as boas dádivas para os nossos amados, queridos que estão aí fora, nós temos que trazer primeiro as más dádivas, que é, você está caminhando um caminho que não é bom. E aí, quando nós fazemos isso, como Paulo fez, aí nós entramos com o Evangelho da graça, do amor irremediável de Deus. E aquele que entende como é que fica um de pé, irmã Gelma, diante da graça e do poder de Deus, do amor de Deus. Como um dia eu e você fomos alcançados com um laço de amor por Deus, derramamos nossos corações, entendendo que Ele nos amou, Ele nos chamou como eleitos de Deus. Meu Deus, irmãos, você consegue entender o amor de Deus para com a minha e com a sua vida? Agora explique para mim que você não vai conseguir achar nesse livro inteiro. Olha a grossura da Bíblia. Você não vai conseguir achar nesse livro inteiro o porquê que Deus nos escolheu. Fazendo esse estudo, meu irmão, eu não consegui me segurar de lágrimas. Lembra daquela música que a gente cantava lá do Lázaro? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim, se contra ti pequei. Você não consegue fazer esse diagnóstico da sua vida? Que a gente, meu irmão, não era merecedor. Não tem a graça de Deus. Olha só que coisa linda e engraçada de certo ponto. A graça de Deus para conosco não tem motivo, irmão João. Não tem motivo. É uma coisa sem motivo. Não estou falando de motivação, estou falando que não tem. Ele não. Lembra que eu falei do cabelo bonito, da pele bonita, do olho cheio? Não. É só porque Ele quer. É só pela bondade. Não tem razão por trás da ação de Deus de querer nos resgatar. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda. Deus falou tanto ao meu coração através disso. Deus, Ele nos resgatou sem qualquer interesse. Porque não tem nada. Ele não ganha nada. Não tem razão. Por que me resgatou? Ele resgatou eu e você porque nós somos melhores do que aqueles que não foram resgatados? Negativo. Ainda não foram resgatados em nome do Senhor Jesus? Ele nos escolheu porque nós somos melhores? Porque nós somos mais capacitados? Justamente não. Ele chamou os incapacitados. Aleluia. Ele chamou aqueles que não são. Ele chamou aqueles que não sabem falar. Ele chamou aqueles que não sabem cantar. Glória a Deus. Através de tanta palavra que vem direto ao nosso coração nesses 3 capítulos, mas isso só vai demonstrando mais o amor de Deus. Porque Paulo nos mostrou que nós estávamos tão no fundo do poço, com tantas coisinhas pequenininhas e tantos detalhes minuciosos, pecaminosos, malditos, arraigados na gente, que aí a gente se lembra que Deus chamou eu e você. E glória a Deus por isso. Amém? Agradeço a oportunidade.